Boa noite. Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos, pessoas maravilhosas. Lembrem de deixar o curtir na live. Você que está aí no Facebook, deixa o curtir. Comenta aí, deixa o seu boa noite para eu saber que você está aí, tá me ouvindo. No YouTube também, tá bom? Muito boa noite, Samira. Seja muito bem-vinda. Boa noite, amigos, né, que acompanham o Conexão Espírita. Mais uma vez estamos por aqui. É uma honra imensa, né, participar do Conexão Espírita e a gente trazendo tantos temas interessantes, né, como o de hoje, a gente vai já falar. Gente, hoje é assim. Hoje o programa de hoje, o tema hoje é o seguinte: tira as crianças da sala. Acenda a luz. Pega um copo de água benta, porque hoje o assunto é assombração. Tem uma amiga minha, Samira, que sempre diz: tá, eu assisto Conexão. Não assisto de noite, eu só assisto de dia porque eu tenho que estar com a luz acesa, tem que estar tudo claro, porque eu morro de medo. Hoje é que ela vai ter medo mesmo. Não, com certeza, né? Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir falar de assombração, porque ficam impressionadas, né? E dizem que não conseguem dormir, que não conseguem pensar em outra coisa, que a qualquer momento é como se fosse acontecer uma manifestação ali, né? Não ficam mais no escuro, qualquer barulhinho assusta. Então, realmente, algumas pessoas se sentem muito mexidas, né? Quando o assunto é assombração. Mas tá tudo bem, gente. Não vamos ter medo hoje, não, tá bom? Como sempre, né? Como eu sempre falo com vocês, nada mais é do que pessoas, né? Os espíritos são pessoas. São só pessoas que estão sem um corpo, mas continuam sendo pessoas, assim como eu e você. Então, não precisa ficar com medo, né? Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Quero saber, né, do pessoal se alguém já viu, se tem lugares, né? Porque hoje é específico, hoje são lugares assombrados. É isso. Casas, prédios, apartamentos, né? Aquele pé de joá, que sempre tem visagem embaixo. Isso é fato ou é mito? Né? O que seria, Samira, um lugar assombrado? Thay, você falando sobre isso, né? Eu acredito que é impossível uma pessoa que não tenha ainda ouvido falar algum relato de alguém, né, como você colocou aí, de ouvir batidas, né, estranhas, principalmente à noite, de ter locais onde as pessoas relatam que viram pessoas diferentes, que tiveram medo, que se assombraram, pessoas também que escutam coisas, né? E aí, quando a gente vem falar desses lugares assombrados, é importante a gente trazer aqui as orientações que Kardec nos trouxe através do livro dos médiuns, né? Kardec, ele dedicou um capítulo para falar sobre isso. Eu acredito que tudo que a gente precisa saber está nesse capítulo, né? Um capítulo 9 da segunda parte do livro dos médiuns. E a gente imagina que Kardec fez muitas perguntas aos espíritos, né? Mas ele deve ter selecionado essas 14, porque nessas 14 deve resumir tudo que a gente precisa mesmo para entender. E aí você me pergunta o que são esses lugares assombrados, né? Normalmente as pessoas colocam como lugares assombrados casas que são abandonadas, né? Cemitérios. Tem alguns locais que as pessoas já rotulam como locais assombrados. E a gente sabe também que algumas situações em locais também habitados, né, em locais que moram as pessoas, elas também relatam situações de ouvirem esses barulhos, como nós falamos, né, de acontecer situações que elas não conseguem explicar. E aí hoje a gente vai entender um pouco se realmente para essas questões existe
uma explicação. Será que é a nossa imaginação? Ou será que tem realmente alguma coisa de diferente ali? Então é isso que nós vamos falar hoje, né? Vamos explicar mais, vamos conversar sobre isso para ficar bem entendido para todos nós. A questão é, os lugares assombrados, né, eles povoam assim o imaginário, né? Principalmente aqui no interior, aqui no Ceará, interior do Nordeste, é muito comum se falar de mal-assombro, né? De mal-assombro e visagem é o que não falta. De luzinha que aparece nas estradas. E aí a gente está muito acostumado a vincular isso, né, Samira, a locais vazios, completamente vazios. Isso, abandonados, em ruínas, né? E essas manifestações, né, esses lugares, eles passam a ser chamados de assombrados porque eles têm essa manifestação física. E as manifestações são espontâneas. Elas acontecem, não tem ninguém ali chamando, não tem ninguém fazendo nenhum trabalho, não tem nenhuma casa espírita ali, não tem nenhum terreiro, nada. Ela simplesmente acontece. E aí, quando a gente não está esperando, né, tá ali no local, tranquilo, o nosso medo já influencia bastante, né? A gente chega num local escuro ou num local em ruínas, ou uma casa que está no chão, a gente vai ter essa sensação de que ali tem que acabou um ciclo, né? Aí é uma casa aqui que se desmontou, você fala, poxa, a pessoa que construiu e vê desse jeito e tal, e já dá aquela sensação ruim. Só pelo nosso pensamento, puro e simples. E o nosso medo também, o nosso medo cria muita coisa, né? O nosso medo cria. Eu lembro, né, falando de criar, de uma história que a minha mãe me contou uma vez, já faz um tempo, que é, vinha numa estrada, né, e tinha um pé de silmeira. Né? Não sei se todo mundo vai saber o que é silmeira, mas é uma planta bastante característica aqui do Nordeste, principalmente aqui no interior do Ceará. E esse pé de silmeira, ela disse que tinha certeza que era uma pessoa. Tinha certeza absoluta que era uma pessoa. E aí ficou com muito medo. Mas só quando ela se aproximou, ela viu que era uma planta, que não tinha pessoa nenhuma, né? E aí várias pessoas já me relatam, não, eu tenho muito medo, né, de quando eu tô realmente indo numa estrada escura de noite, se for tempo de silmeira, é um medo atrás do outro, porque parece uma pessoa. O medo é tão grande que a gente cria. Já imagina, né? Você falando dessa questão da estrada aí que a sua mãe relatou, eu lembrando também que lá no sítio da minha avó, em Lavras da Mangabeira, tinha um local lá que tinha uma passagem molhada e próximo tinha uma árvore. Eu não sei exatamente qual era, mas eu sei que as pessoas que passavam lá, alguém passou a primeira vez e alguma coisa é, eu acredito que a roupa pode ter enganchado em algum galho, alguma coisa assim. A pessoa ficou presa, né? E o medo foi tão grande que ela relatou que assim, alguém segurou no braço dela e ficou prendendo ela ali. Então, pronto, a partir desse relato, aquele local, né, passou a ser temido. As pessoas, quando passavam por lá, rezavam, porque ficavam com aquele pavor de repente estar passando e dar de cara com alguém que queria prender a pessoa ali, né? E esse medo, você imagina, ir a um local que já tem uma história que é assombrado, você já vai esperando que alguma coisa aconteça. Então, o vento bate na porta, a porta rangeu, pronto. É um espírito. É uma má assombração. Nossa, mas é até natural, É natural. né? Porque como são fatos assim que não tem como a gente ter a certeza exatamente do que está acontecendo, aí junta as questões populares que vão se juntando, vão As aumentando, superstições, né? exatamente, com o nosso medo. Aí tá perfeito para uma bela história de assombração. E assim, eu dou risada, né? Não é mangando, não, viu, gente? Eu dou risada porque eu já tive esse medo, né? Eu já fui essa pessoa que não entrava em alguns locais, né? Que tinha medo de cemitério, que tinha medo de casa abandonada. E aí, Kardec vem nos dizer o quê? Que tem muito mais espíritos aonde tem muita gente, né? Porque os espíritos, eles são atraídos pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos. Então, o espírito, ele não
está ali naquele local pelas coisas, né? Geralmente pode acontecer. Mas, na sua maioria, os espíritos são atraídos por nós. Então, é a nossa energia, o nosso pensamento, como a gente se comporta que atrai esses irmãos. E aí, você está arrodeado, né, lotado de gente ao seu redor, não significa que naquele lugar ali, não, aqui eu tô com Samira e Iago, tá tudo bem, não vai aparecer nada, não vai aparecer nenhum espírito. Do nada, uma visagem, né? E a gente fica, poxa, mas tava a luz acesa, tinha gente, mas não importa, porque as manifestações, elas podem acontecer, independente de se tem muita gente ou não, né? E se tá claro, se tá escuro, é independente, né? Eu acho muito interessante essa questão do que Kardec coloca, né? Para explicar, para que a gente consiga entender o que acontece, né? Nessa situação onde tem esses locais que acontecem essas manifestações que as pessoas normalmente têm visões ou ouvem barulhos e tudo mais. E aí, Kardec, com sua habilidade, né? Porque quando ele escreveu quando lançou a obra, o Livro dos Médiuns, já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, né? E com certeza ele já tinha uma bagagem muito grande de informação. E aí, até nesse capítulo, ele começa a falar sobre a questão do apego, né? Eu acho muito interessante isso. A primeira pergunta é se realmente os espíritos se apegam, né? Como você falou aí, que os espíritos são atraídos por nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E aí vem essa questão. Ele muito sabiamente coloca essa questão do apego. Se os espíritos se apegam mesmo a coisas e a lugares, assim como se apegam às pessoas, né? E isso é muito interessante, assim, da gente perceber a questão do apego, porque muitas vezes nós aqui encarnados, a gente atrai com os nossos pensamentos, com a nossa saudade, né, com os nossos comportamentos também, mas também o espírito, quando parte para o plano espiritual, ele carrega consigo as suas tendências, os seus gostos, as suas preferências. E aí ele também, assim, vai ser atraído por essas questões, principalmente de lugares, né, onde estão as pessoas que são importantes para ele. Uhum. É tanto que a resposta aqui, né, a primeira pergunta desse capítulo, Kardec, como eu já falei, pergunta se os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas e a lugares, né? E a resposta dos espíritos é que depende da elevação desses espíritos, depende da condição, né, de elevação deles, se tem realmente apego ou não. E aí a gente sabe que quanto mais evoluído o espírito, menos apego ele tem, né? É maior o seu entendimento com relação à diferença entre o plano material e o plano espiritual. Mas nós sabemos que realmente nós estamos rodeadas deles, né? Tem espíritos em todos os lugares. Sim. E nem isso, também, né? Uma pergunta que geralmente fazem. Já me fizeram essa pergunta e Kardec, né, fez aos espíritos. Se seriam os donos, né? São os donos que ficam ali. Ah, Naná, ali foi um dono que sofreu assim, assim. Então, aquela casa abandonada é sempre o dono. E nem sempre é o dono, né? Nem sempre os donos estão ali para querer aquela casa e não deixar ninguém entrar. Às vezes, é só um espírito zombeteiro mesmo, querendo fazer confusão na vida dos outros, se divertindo, né, com isso. Pronto, você vê que isso aí corresponde bem à questão do apego. E isso também é uma crença nossa, porque a gente imagina assim, alguém que viveu na sua casa, que tem suas coisas, tinha sua vida ali, de repente, bruscamente teve que partir. E depois vê aí sua casa abandonada, suas coisas eh, bagunçadas, né, espalhadas, Uhum. sem o cuidado que a pessoa tinha. Então, a gente imagina que se essa pessoa tem apego, se ela gostava muito daquilo, e se ela tivesse condição de estar vendo o que está acontecendo, ela estaria sofrendo. Vê que a gente acaba também fazendo essa Sim, sim. associação, né? A gente imagina logo que a pessoa estaria sofrendo com aquilo que está acontecendo. Então, vem a questão do apego. A gente não pode dizer, como você muito bem colocou,
que se uma casa é assombrada, isso significa que são os antigos donos que provavelmente estão incomodados com o novo inquilino, que estão incomodados com o que está acontecendo ali, porque ainda se sentem donos. Isso vai acontecer dependendo da elevação desses espíritos, do entendimento deles. É tanto que a resposta a essa pergunta, né, geralmente são os donos, aí diz que geralmente não, mas às vezes sim. Então, depende muito da condição do espírito, da elevação dele, do entendimento com relação ao apego. Se ele compreende que ele não faz mais parte desse plano, que o corpo físico ele utilizou por um período, que a vida verdadeira é a vida espiritual e que na vida verdadeira as coisas materiais não têm valor para eles, eles não vão ficar apegados àquilo, né? Eles vão seguir suas vidas no plano espiritual com as coisas espirituais e não com os bens materiais que são úteis para nós que estamos aqui encarnados. Não é à toa que falam muito que nós devemos olhar para o nosso lado espiritual porque são os tesouros que nós vamos levar. Nós não vamos levar os bens materiais, né? Então, a gente espera que ao chegar no plano espiritual, a gente tenha esse pensamento que realmente as coisas materiais não têm valor. Mas se tiver apego, é uma dificuldade. É difícil para o espírito se libertar disso. Sim, sim. E assim, né? A gente precisa também pensar o seguinte: nem sempre esses espíritos, né, que estão nesses locais, que a gente chama de assombrados, né, esses locais que realmente acontecem, né? O portal do magnetismo fala aqui que recentemente o avô paterno, né, acabou assustando o pai e a irmã dele, e aí eles tiveram que ir no centro espírita para trabalhar isso, né? Nem sempre são pessoas ruins, nem sempre são pessoas que estão ali assombrando, né, aqueles locais, mas porque querem fazer um mal, né? Eles querem às vezes proteger. Às vezes é um pai preocupado, ou uma mãe preocupada, né? Alguém Isso. está ali naquela casa não pelo bem material, não pela casa, mas a preocupação com a família. Então, acaba se colocando ali, né? Apesar de pouco evoluído, né? De ter esse apego, né, essa inferioridade aí, nesse sentido do apego à matéria, né? Aos filhos e tudo mais, ainda assim não é um espírito mau, né? Quantas pessoas a gente não conhece que não tem um conhecimento, não tem um grande conhecimento filosófico e de estudo, não tem formação, mas é uma boa pessoa, né? Não é porque não tem instrução que não é uma pessoa boa, não é? Exatamente. A questão de não ter esse adiantamento, de não ter esse entendimento de que está no plano espiritual, não significa que é um espírito mau. Muitas vezes eles podem ter aquela sensação que, estando por perto, eles estão vigiando as pessoas que lhe amam, eles conseguem proteger, né? Então, eles têm podem ter essa ideia de ficar por perto para vigiar, para estar acompanhando o que está acontecendo. Então, isso não quer dizer que eles estão aqui ainda apegados, né, às questões materiais e às pessoas que aqui ficaram porque são maus. Não. É, a Regiane fala aqui, né, que o apartamento dela, ela ouve estalos o tempo todo, a energia congela e descongela o ar-condicionado, o refrigerador, o chuveiro abre sozinho, coisas somem e aparecem. São manifestações espontâneas, né, e manifestações físicas espontâneas. Nem sempre é físico essas manifestações, elas podem ser uma aparição, uma voz, né, mas essas manifestações, no caso da Regiane, são manifestações físicas, né? A Regiane é médium, né? Talvez seja um médium físico aí, portal do magnetismo, para fazer o teste. É isso. Kardec diz sempre, né, para a gente não colocar tudo na conta dos espíritos, né? E aí, numa situação como essa, primeiro a gente deve observar se não tem realmente uma explicação, né? Um vento que bate a porta, então os estalos da madeira na questão, né? Um forro de gesso. Esses estalos que são comuns, né, com relação com leis físicas, são questões físicas mesmo da matéria e a questão da imaginação também. Então, se analisou e não é realmente assim, é um fato sem explicação, aí sim.
Aí ia fazer Temos, estudo, procurar uma casa temos espírita séria e as começar a energias, testar, né? temos as presenças espirituais, sim, nesses locais. Olha o que a Lina comentou aqui pra gente. Ela disse que morou numa casa que acontecia de tudo. Ouvia choro de criança, grito, barulho de alumínio caindo. Tá vendo? Isso que eu falo dessas que nem sempre é no físico, né? Nem sempre é, apesar de ser uma manifestação física, né? Porque é no ar que a gente ouve o som, mas não é assim porta batendo e tal. Às vezes é só o grito, barulho. Luzes que ligava e desligava sozinha, né? Todo mundo que alugava a casa só morava um mês e ela morou 3 anos. Pois é, por que que ele não ficou 3 anos? Geralmente, olha só, a gente quer expulsar essas pessoas, né, Samira? Acho que a gente pode É, falar sobre isso. De querer expulsar. Ai, aqui é assombrado, ou eu aluguei uma casa e tá acontecendo alguns fenômenos e agora eu quero expulsar essa assombração daqui, essas visagens eu quero expulsar, né? é importante também a gente colocar aqui que muitas vezes, nesses locais, onde tem algum irmão que está nesse local, né? Ele pode estar brincando, se divertindo. Você imagina como deve ser engraçado para eles acompanhar o medo que a pessoa sente, né? Bate uma porta e a pessoa se apavora. E aí a gente vê muito nos filmes, isso é retratado, né? Como eles se divertem quando estão assim manipulando, porque mexem com o medo e com a imaginação, né? Então é interessante a gente falar sobre isso também. E a Sim, questão da expulsão, de querer tirar de lá, né? A gente sabe que algumas formas que são utilizadas para expulsar não têm efeito para o espírito, né? Não é o fato dessas palavras, não é o fato dos rituais, não é o fato dessas situações que acontecem para expulsar que eles vão realmente sair daquele local. Ali é uma questão mesmo de entendimento, né? De despertar do espírito. Aquela forma de expulsar mesmo com palavras pesadas e às vezes com violência e tudo, não tem efeito. Kardec chega a dizer, né, nesse capítulo, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que é a base, foi a base do nosso estudo para o programa de hoje. Kardec chega a dizer que esse tipo de comportamento ele faz o contrário, né? Ele faz atrair cada vez mais. Cada vez mais. Então, se aquele irmão ele está atraído por um traço da sua personalidade que é ligado à violência, à grosseria, e você tenta fazer isso com violência e grosseria, você só vai aumentar né, e manter essa questão e aumentar né, é, essa ligação, digamos assim, né? E aí, eu tenho certeza que a Lina morou lá 3 anos justamente pelo conhecimento espírita que a Lina tem. Conheço Lina, né? Conheci pessoalmente, né, Lina? E Lina tem um conhecimento espírita e provavelmente, né, digo assim, que foi por isso que ela ficou tanto tempo nessa casa. E as pessoas não conseguiam passar nenhum mês. Porque a primeira coisa, né, é ver que aquelas pessoas, ou elas estão ali porque estão apegadas àquela casa, e aí elas são dignas da nossa ajuda, né, da nossa misericórdia, e para que elas saiam dessa situação, ou estão apegadas ainda à própria vida, nem sabem que já não vivem mais na matéria. Podem ser pessoas que são os zombeteiros que estão ali só Para brincar. para fazer hora com a cara da gente, né? Que também merece a nossa misericórdia, o nosso amor e a nossa ajuda para sair daquela situação. Pode ser uma vingança, pode ser alguém querendo realmente se vingar, ou do dono da casa e você tá ali só alugando e não tem nada a ver com isso. Pode ser muita coisa, né? Mas em todas a, tem uma forma de resolver todas as situações. Mas nós diz já, não vamos dizer agora não. Espera ainda, viu? É, sim, Regiane dizendo aqui que o apartamento dela tem laje no teto e não é de madeira nem de gesso. Pois é, começa eliminando, né, Regiane? Eliminou, não é nada disso, então tem grandes chances. A Regiane é lá do Geva de Teresina. Tem uma casa aí. A Sandra tá aí. Boa noite, Sandra. Regiane deve ser médium de efeito físico, viu? Que aí já dá uns testezinhos bem legais. Exatamente. Quando se eliminam as possíveis causas físicas, né? Então, sim, parte-se
para essas questões, né? Que nós não vamos dizer que são, assim, sobrenaturais, porque a gente sabe que a doutrina espírita explica tudo e a gente sabe que a Rejane tem o conhecimento, sabe, essa questão da energia, da influência, de tudo isso, né? Então, É realmente, natural. É é. bastante natural, né? Então, e aí, gente? Bom, deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi. Sim, a pessoa. Vamos pensar o seguinte: tem uma parte aqui que Kardec fala, que eu até anotei pra gente falar sobre isso, que é muito importante, pra dar tempo de falar sobre tudo, né? Porque o tempo voa. É quando a gente percebe que não é, é, um, não é uma causa física, não é uma causa, né? Assim, que a gente possa explicar conserta a energia da casa e pronto, parou a luz de piscar. Não é isso, né? E aí a gente percebe que é sim uma causa espiritual. O que é que a gente faz, Samira? Qual é o primeiro passo, além de entregar a chave pro dono e ir embora? Eu tô brincando. Bom, como você mesma colocou aí, né? É, é preciso entender que se existe essa entidade, né, esse irmão que está aí nesse local, por algum motivo ele está aí. E se ele está precisando de ajuda. E essa ajuda, a forma como nós podemos ajudá-lo, é justamente através das nossas preces, né? Das nossas orações, para que esse espírito ele desperte, né, do que ele tem feito com a sua existência nesse novo modo de vida, né, que é espiritual. E aí, dependendo como você colocou, das várias possibilidades de ser realmente um antigo dono que não está satisfeito porque a casa agora está nas mãos de outra pessoa, ou ser alguém que está ali porque quer estar perto de você, né? Ou alguém que está ali porque quer se vingar de você de alguma forma. Então, são muitas possibilidades. A oração e bons pensamentos, boas palavras, né? Boas atitudes vai ajudar, porque você vai atrair para perto de você bons espíritos. Nós falamos inicialmente que nem sempre esses espíritos são maus, né? Mas como nós não sabemos exatamente a causa, o motivo, né, daquele espírito estar ali assombrando aquele local, querendo se mostrar, porque também tem essa questão. Tem até uma situação de Kardec, eu não sei onde é que ele relata isso, tá? Eu não lembro agora, mas ele estava escrevendo, eu não sei se era alguma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez quem esteja aí, talvez Wagner saiba, o pessoal que está aí acompanhando possa esclarecer melhor. Mas parece que ele estava escrevendo alguma parte do Evangelho e aí ele começou a ouvir pancadas, né? Porque foi a forma que os espíritos encontraram de chamar a atenção para alguma coisa. Então ele teve que depois rever aquilo ali, era alguma coisa que precisava ser modificada. Então, pode acontecer isso também, que o espírito ele pode tentar fazer essas manifestações para que se perceba, né? Naquele filme muito conhecido, né, Ghost do Outro Lado da Vida, o personagem principal, ele tenta de algumas maneiras chamar a atenção, porque ele se encontra ali vivo e ele quer resolver o caso dele, quer proteger a amada, quer explicar para ela o que foi que aconteceu. E Uhum. aí quando ele encontra aquela moça lá, que ele percebe que ela consegue perceber ele, né, que ela consegue ouvir o que ele está falando, então ele encontra ali uma abertura. Então pode acontecer de repente um espírito fazer com que você sinta um cheiro. Aí você sente o cheiro, você lembra dele, aí ele percebe, sopa, olha só, é uma possibilidade aqui. Eu faço uma batida, a pessoa escutou. Então, é como se tivesse tendo alguma conexão. Pode ser isso também. Eles podem querer se manifestar, fazer dessa maneira, com essa intenção de chamar a atenção, de fazer com que a pessoa lembre dele, né? E aí, é muito importante também, eu vi e achei muito bonita essa questão nesse capítulo, que ele é curtinho, mas não dá, como você falou, para a gente falar tudo, né? A gente tem que É. falar o que é necessário. Mas a questão desse apego também, muitas vezes a gente guarda objetos, né?
das pessoas que já partiram, e às vezes as pessoas atribuem certas manifestações por conta daqueles objetos no local. E isso é um erro, porque, na verdade, o objeto, ele tem muito mais valor para nós encarnados. Quando a gente guarda, assim, vou guardar essa joia que era da minha avó, guardar alguma coisa que era de alguém muito importante, ali é como se fosse uma lembrança. É como se, através daquele objeto, a gente consegue se conectar. Para o espírito, não há necessidade desse objeto material, né? Sim, sim. Então, quando a gente pensa, eles é feita a conexão, a gente sabe que o nosso pensamento vai, né? E aí ele recebe aquele pensamento e é feito ali aquela ligação através do pensamento. Então, voltando à questão que você perguntou, né? Considerando todas essas questões, o ideal para todas as possibilidades, sejam elas quais forem, é você ter bons pensamentos, é você manter suas orações, ser uma pessoa do bem, né? E assim você vai estar perto de você com espíritos mais iluminados, espíritos mais evoluídos, que vão ajudar tanto nós que estamos, né, na matéria, como aqueles irmãos que porventura estiverem em determinados locais, é, tentando de alguma maneira se comunicar, ou às vezes sem a consciência disso, né? Sem a consciência, ou então, nossa, desculpa, ou brincando mesmo, né? Querendo assombrar, querendo se divertir com aquilo ali, é como se fosse uma forma de Ocupar o tempo. ocupar o tempo deles, exatamente. Kardec diz, né, que o que a gente deve fazer é atrair os bons espíritos. Isso é muito interessante. Né? Praticar todo o bem que puder. Eu até anotei essa frase. Kardec está no texto exatamente assim: pratique todo o bem que puder. E isso é muito interessante, né? Assim, a gente está sempre ligado, assim, né, com a espiritualidade de luz. E aí, vai ter gente que vai perguntar, porque já me fizeram essa pergunta também. E se eu faço todo o bem que eu posso, sou uma pessoa boa, e mesmo assim isso continua acontecendo? Gente, quando a gente faz todo o bem que a gente pode, né? E mesmo assim, a nossa casa continua assombrada, ou eu continuo sendo assombrada no trabalho, há muitas possibilidades também. Uma delas é de que você seja médium, né? E se você tem essa mediunidade e esses irmãos estão procurando essa comunicação, como Samira falou agora há pouco, e estão conseguindo essa ponte em você, e eles estão tão desesperados que eles precisam, né, dessa comunicação, e você está ali com seu canal bem ligadinho no deles, então você vai precisar desenvolver essa sua mediunidade numa casa séria, né? Seja num terreiro, seja numa casa espírita, mas numa casa séria, numa equipe séria, com pessoas que possam lhe orientar e lhe dizer que caminho seguir, né? Se não é sempre, se é sempre só num lugar, só naquele lugar específico, não é em todo lugar que eu chego, é só aquela casa ali que é assombrada, é só a casa, por exemplo, né? Pode ser que seja uma prova para as pessoas que estão ali, né? Pode ser também um exercício de paciência, né? Para você exercitar a sua própria paciência. Como tudo, todo o resto, né, que acontece na nossa vida é sempre exercício de paciência. E um estímulo para a gente se melhorar cada vez mais também, né? E pode ser, né, num último, assim, colocando assim até da forma que tá no texto, né? Não achem que eu estou sendo grosseira, mas pode ser que a pessoa não seja tão boa assim. Então, pode ser que a gente esteja aqui pensando, poxa, eu sou tão boazinha. Samira, eu sou tão boa. Por que acontece comigo, Samira? Talvez eu não seja tão boazinha assim, né? Talvez a gente não esteja percebendo as coisas que a gente está fazendo e como que a gente está atraindo. Isso é normal, comum, acontece com todo mundo, né? Acontece nas melhores famílias. Então, é também uma questão de olhar para si, né? De olhar para o que está acontecendo ali. É como a gente pode resumir, assim, a gente pode dizer que tudo é como se estivesse chamando a atenção. Fosse necessário o seu olhar para aquela situação ali. Então, se você está num local e começa realmente
acontecer essas situações, você consegue perceber coisas que os outros não conseguem, ou você sente, você vê coisas assim, alguma coisa está lhe chamando a atenção, né? É, nem que não seja assim como você colocou, e a gente sabe que pode ser, né? Da pessoa não ser assim tão boazinha, tão florzinha. Uhum, É, mas pode ser que precise chamar a atenção para ela ter um novo conhecimento, por exemplo. sim, Digamos que ela não tem o conhecimento das questões espirituais, dos espíritos, dessa comunicação que pode acontecer, dessas manifestações, e talvez isso aconteça justamente para chamar a atenção dela, porque talvez ela seja uma pessoa que, se alguém contar, ela não vai acreditar. Mas acontecendo com ela e ela não vai conseguir explicar, então como é que alguma coisa tem? Ela mesma vai chegar a essa conclusão. E sim. talvez seja o caminho para chegar ao conhecimento, para chegar ao despertar que ela precisa. Talvez seja isso. Quantos casos a gente vê de pessoas que descobriram sua mediunidade dessa maneira? Sim, sim, verdade. E deixa eu ver aqui se tem algum. Gente, o meu Facebook hoje ele tá meio bugado, né? Eu tô vendo que tem um boa noite de Irani. Meu muito boa noite, Irani. Se tem boa noite de mais alguém, eu não consigo ver, gente. Me perdoem, é culpa do Facebook, viu? Mas um cheiro pra você que nos escuta pelo Facebook. E, bom, estamos aqui quase no finalzinho, né? É, eu vou só ler um trechinho aqui, Samira, as conclusões de Kardec, né, que eu achei bem interessante. Eu acho que é importante que a gente pegue, né, o texto do professor Rivaio, né? Ele diz assim que, com base nas explicações, né, que anterior, concluímos que há espíritos que se apegam a certos lugares, preferindo permanecer neles, embora não tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode servir de morada obrigatória ou predileta de um espírito, mesmo que seja mau, sem que isso implique necessariamente a produção de alguma manifestação da parte deles. Ou seja, algum local que você nem acha que é assombrado pode ser. E um local que você acha que pode ser só a sua imaginação, só o seu medo, né? Os espíritos que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores, o que não significa que sejam maldosos ou que alimentem alguma intenção má. Não raro até não raro são até convidados muito mais úteis do que prejudiciais, já que podem proteger as pessoas pelas quais se interessam. Então, nem sempre, né, como a gente está dizendo, nem sempre essas assombrações que tem esse nome tão pesado, né, de assombração, que pesa, que nem sempre são pro mal, às vezes é só um carinho, é só uma saudade, né, e às vezes aquela casa abandonada que você tem medo de entrar, às vezes aquela ruína, aquelas que geralmente as pessoas têm medo de entrar, só é uma casa abandonada, ponto, não tem nada lá dentro. É. A gente percebe, né, que muitas vezes esses locais, assim, que são ditos como assombrados, muitas vezes têm mais da imaginação mesmo, do medo que faz com que a imaginação voe alto, né? Mas é mais comum mesmo que eles estejam próximos de quem eles têm afinidade, de quem eles gostam, pode ser com esse cuidado, né, de estar olhando, estar sabendo o que é que tá se passando, como se ele tivesse um certo controle ali de tudo. Sim, sim. É muito interessante, né? A gente precisa acolher esses irmãos, né? Nós somos espíritas, nós somos estudiosos da doutrina, nós somos trabalhadores de casa espírita, né? A maioria, pelo menos, do nosso público ou participa de casa espírita e trabalha ou acredita na doutrina, né? Segue, ainda que não trabalhe. Então, como conhecedores né, dessa realidade espiritual, não é, não podemos, né, com todo o conhecimento que temos, querer expulsar os coleguinhas. Vamos ter calma, né?
E durante muito tempo eu disse, não, se isso acontecer comigo, eu devolvo a chave, eu vou embora, deixa que a casa fique com a casa. Mas não é assim que funciona, né? Hoje, depois do conhecimento, depois do estudo, a gente sabe que é diferente, né? A gente pode ir até uma casa séria que tem uma mediúnica, pedir para que se coloque aquele endereço, né, nas vibrações, quem sabe possa ser acolhido numa mediúnica séria, né? Se é você que escuta, procure uma casa, veja como são essas condições, porque se você tem um compromisso com a espiritualidade para auxiliar esses irmãos, como médium, né, como esse mecanismo de comunicação, infelizmente ou felizmente, a gente não se livra de compromisso. Compromisso ou se cumpre, né? Ninguém se livra, ninguém expulsa e ninguém abandona compromisso no meio do caminho. Mas cedo ou mais tarde vai ter que voltar para pegar o chuto. É um tal de chuto balde, busca o balde, amiga. Tá, eu tava pensando aqui na amiga que você falou no começo, né? Das pessoas que têm muito medo de assombrações, dessas histórias, né, que se criam, né? Então, o que a gente pode dizer para ela, assim, para encerrar? Eu diria, né, o que eu digo sempre para ela, na verdade, é que não tenha... respire fundo, olhe ao redor primeiro, né? Se ela já deixou de alugar uma casa porque um vizinho chegou para ela e disse, não, porque aqui saíram porque tinha alguma coisa batendo e aí ninguém consegue ficar morando nessa casa. Ela desistiu da casa. Né? E aí eu sempre digo para ela, não faz isso, não abandone a casa, uma casa boa que você gosta, que é um local, porque talvez vá ter um barulho. Então, faça o contrário, né? Insira dentro da sua casa oração diária, evangelho diário, ou pelo menos uma vez na semana, ou 2, 3 vezes na semana. Temos uma amiga em comum que já conseguiu, né? Que a casa dela tinha manifestações, que ninguém morava lá, e a gente passou a fazer o evangelho, e ela morou lá durante o tempo que ela morou lá. Então, talvez essa pessoa, ao ir morar lá, faça um benefício tão grande, né? Por levar essa energia boa desses pensamentos e levar com ela também os bons espíritos. E aí, se na casa, se no local tiver espíritos sofredores, com certeza eles serão acolhidos. Sim, e se for um espírito, né, minha mãe diz, se for bom, agradece, se for ruim, vai embora, né? A mãe costuma dizer assim. É um ditadozinho aí dos antigos, né? Quando escuta alguma coisa batendo, alguém chamando, se for bom, venha, se for ruim, vai embora. Pronto. E é isso que acontece, né? Olha, até eu lembrei aqui que tem uma das perguntas aqui, que Kardec diz que se for no caso dos espíritos que querem brincar, que querem fazer graça, se você mostrar para eles que você não acredita, que você não tem medo, vai perder a graça para eles e aí eles não vão mais voltar naquele lugar. Porque o objetivo deles, que era brincar, não vai mais acontecer, né? Quando a gente dá um susto numa pessoa, né? Eu acho susto algo muito engraçado. E é algo que me faz rir. Às vezes até o susto é comigo. Quando eu tomo susto, então pra eu parar de rir é uma eternidade. E aí, se você chega e tenta dar um susto numa pessoa, dá aquele, né? Não sei o quê. E a pessoa olha pra você e fala, quê? Não entendi o que aconteceu. Você fala, que sem graça. Fica sem graça, né? Só tem graça se a pessoa pular, gritar e se descabelar. Se a pessoa tiver medo, se a pessoa se apavorar. É a mesma coisa. Né? Pois é isso que eu digo, tá vendo? Os espíritos são nada mais, nada menos que pessoas como a gente como a gente, só que sem corpo, né? Estão numa condição diferenciada, né? Gente como a gente, né? Então, meu povo, 7h55, né? Chegamos aqui ao final de mais um Conexão. Estamos chegando, né? Deixar de novo aqui meu muito obrigada. A Regiane que comentou aqui. Vamos fazer esses testes, Regiane. A Lina também. Né? O Portal do Magnetismo, como sempre, aqui com a gente. O Lá de Carla hoje estava viajando. Mas também tem histórias ótimas. O Lá de Carla tem umas histórias maravilhosas também. Depois eu vou trazer a Ana Cléber para contar essas histórias aqui. Então, gente,
agradecendo, né, a presença de todos vocês, acompanhando sempre aqui o Conexão Espírita. Nós desejamos a você uma ótima noite, muitas bênçãos de luz e de paz e convidamos vocês já para a próxima quinta-feira, né? Mais um assunto interessante que nós traremos com todo carinho para aprendermos e crescermos juntos. Dá meu boa noite aqui ao Roberto França, boa noite, Roberto. Jaciele também, meu muito boa noite. Rafael Cromado, boa noite. Naninha também, Naninha e Francisco, um cheiro. É isso, meu povo, muito obrigada, viu? Pela audiência de vocês aqui comigo, aqui conosco, né? Comigo e com Samira. Que vocês sejam muito abençoados, que a espiritualidade de luz proteja vocês de todo mal. E até quinta-feira. Tchau, tchau, gente.